Acho que o mais importante é fazer um pensamento de saber, uma análise de saber quem tu eres, o que queres explicar, a quem queres explicar, como queres explicar, quando queres explicar, responder uma série de perguntas, fazer esse análise prévio e a partir daqui começar a definir a estratégia que tu queres marcar. Porque começar com uma folha em branco e ir improvisando e hoje podemos fazer isso, hoje podemos fazer aquilo, não. Tudo passa por sentar, seja o fundador, seja a equipa diretiva, seja a equipa de comunicação, e pensar: vamos nos sentar, vamos falar quem somos, qual é a nossa identidade, qual é a história que nós queremos passar. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos aqui na presença do Carlos Vicente, Managing Director da Empower Sports. Obrigado, Carlos, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Porque é que ingressaste para o mundo da comunicação? Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Eu acho que tudo vem da minha época de criança, porque eu era uma pessoa, uma criança muito curiosa e eu queria saber o que estava acontecendo no mundo. E eu lembro que quando era pequeno, eu gostava de ler o jornal, pegava o jornal, queria ler o que estava acontecendo no mundo, também muito esportivo, as notícias esportivas, e acho que é aí onde iniciou a minha curiosidade por querer saber mais e por querer estar envolvido de algum jeito no futuro, e é aí que tudo me levou a estudar jornalismo, que efetivamente era o que poderia me permitir trabalhar no mundo de jornalismo, comunicação, relações públicas. Ok, ok. E nós em off já tivemos a falar um pouco e tu tinhas dito, e nós costumamos sempre de colocar a parte da comunicação no empreendedorismo, porque hoje em dia um empresário, um founder de uma startup, independentemente do ecossistema onde esteja inserido, é importante que saiba logo desde o início que a comunicação é vital também para a própria empresa, porque às vezes o mercado olha para a empresa como um complemento à imagem do quem a criou. Eh, Como é que tu olhas para essa necessidade dos empreendedores desde o início olharem para a comunicação da sua empresa? Eu acho que a área da comunicação é muito importante por duas razões principalmente. Uma, porque todas as empresas ou indivíduos que oferecem algum produto ou algum serviço precisam comunicar o que eles fazem. Ninguém vai vir a te procurar num mundo tão globalizado, com tantos conteúdos, com tantos impactos mediáticos, ninguém vai vir a te procurar. Portanto, é importante que tu foques em explicar a tua história, comunicar o que tu fazes e encontrar as histórias eh, relacionadas com a tua empresa e com os teus empregados que ajudem a construir essa marca e esse perfil ao redor da tua empresa. Isso por um lado. E depois, voltando também, está muito relacionado ao fato que hoje em dia, com tanta concorrência que tem no mundo, em qualquer área, em qualquer serviço, em qualquer produto, em, as empresas e os indivíduos devem procurar jeitos de se diferenciar da concorrência. E uma ajuda, uma estratégia passa pela comunicação e pelo marketing, mas especialmente pela comunicação, de construir uma história ao redor da tua empresa, do teu produto, do teu serviço, que permita que as pessoas se liguem, engajem com a tua história e que, como consequência ou indiretamente, terminem por adquirir, comparar o teu serviço, adquirir o teu produto ou o que for. Mas depois chega um ponto em que o próprio empresário quer se distanciar, ou seja, quer mudar a imagem da empresa para não ser a empresa do João ou do Fernando, mas sim a empresa X. Como é que depois, em termos de comunicação, como é que o empresário consegue diferenciar ou distanciar-se, já com a empresa montada e já com, lá está, contando na sua história, etc. Como é que o empresário se consegue distanciar dessa imagem de empresa e empresário sendo só um só? Acho que o principal é traçar uma estratégia, marcar quais são os objetivos que tu queres chegar a comunicar e traçar uma estratégia para enfatizar os valores que tu queres passar, a imagem que tu queres passar,
às vezes, ou muitas vezes, pode ser o reflexo do proprietário, do fundador da empresa, mas muitas vezes ele tem uma visão na cabeça que quer mostrar através de conceitos, ou através de palavras, ou através de imagens, ou através de processos, o que for, e, portanto, traçar essa estratégia e como estabelecer essa imagem que tu tens de marca ou de produto, plasmar em uma estratégia através de ações, objetivos e impactos tangíveis que tu podes ter, em caso dos meios de comunicação ou nos meios digitais, por exemplo. No ramo da comunicação, nós também já falamos sobre isto em off, tu já estiveste no meio desportivo e no ramo da comunicação, dentro do meio desportivo, qual é que foi assim o maior desafio que tu enfrentaste para depois também te ajudar a chegares a este ponto com a Empower Sports? Eu acho que qualquer profissional, quando começa, tem dois desafios principais. Um, tu quando sais da escola ou da universidade, tens dois problemas principais. Um, que não tens as habilidades desenvolvidas completamente. Outro, que não tens a experiência. Outro que também é importante, que não tens os teus contatos, o teu networking. Então tu tens que desenvolver todas essas áreas ao mesmo tempo que estás a estudar, que estás a trabalhar, etc. Portanto, isso requer um investimento de tempo e uma disciplina para aprender, primeiro de tudo, as competências técnicas e depois competências que não são técnicas, que são as soft skills, que podem ser viajando, morando noutro país, saindo da tua zona de conforto, por exemplo, e depois o resto tens que desenvolver o teu networking para que te ajudem a crescer, a confiar em ti, a ensinar essas oportunidades potenciais para que tu possas começar a destacar e aprender no teu ramo, por exemplo, nesse caso a comunicação. Então acho que um conjunto de fatores que tu tens que ser muito proativo e também colocar a tua atitude de ser curioso, perguntar, aprender, não ter medo a errar, a falhar. E em base a tudo isso, é um crescimento e uma aprendizagem constante. E depois, pouco a pouco, se tu tens essa atitude, com a ajuda, logicamente, de outras pessoas, vais crescendo e podes chegar, ao final, o seu é o teu limite. Como é que tu olhas para o impacto da inteligência artificial na comunicação, ainda por cima com o crescimento das redes sociais e da maior utilização por parte dos consumidores? Eu acho que a inteligência artificial já, já está a revolucionar o mundo, e está a revolucionar o trabalho, e está a revolucionar a vida das pessoas, e ainda vai revolucionar muito mais. A nível de trabalho, acho que é uma ferramenta com muito potencial, que pode ajudar em muitos processos e em optimizar tarefas e poupar tempo e recursos. Eu sempre digo que a inteligência artificial não é nem boa nem má, depende do uso que tu fazes dela. Portanto, depende de cada pessoa, de cada organização, de cada empresa, o uso que elas querem fazer dessa ferramenta que está aí ao alcance de qualquer pessoa e de qualquer empresa. Se as empresas acham que é útil aproveitar dos benefícios que traz a inteligência artificial, como automatização de processos, por exemplo, ou a criação de conteúdos, ou enfim, muitas coisas, perfeito, podem se aproveitar e pode te ajudar em muitos sentidos. Mas eu também acho que a inteligência artificial não deve ser um substituto de nada, porque a fim das contas tem ah, muitos setores, muitas áreas onde a inteligência artificial nunca vai poder substituir as pessoas. Posso dar-te um exemplo, por exemplo, no nosso ramo, as relações pessoais são muito importantes. As relações que tu estabeleces com os jornalistas, com os meios, com os outros stakeholders, é muito importante. E, obviamente, tu podes aproveitar a inteligência artificial para te ajudar em algumas áreas. A escrever um e-mail, por exemplo. Mas isso nunca vai substituir as conversas, as relações pessoais, ou cara a cara, ir a tomar um café com alguma pessoa,
tentar negociar um contrato, tentar convencer alguém para que adquira o teu produto, o teu serviço. Tudo isso vai continuar existindo agora e vai continuar existindo dentro de 50 anos. Mas os processos até chegar e o dia a dia das empresas é isso onde vai afetar enormemente. Então, mais um complemento e não um substituto. Eu acho que sim. E para quem gostaria de entrar para o mundo da comunicação e começar assim, empreender no mundo da comunicação, quais é que seriam assim as dicas que tu deixarias a essa pessoa? Olha, primeiro de tudo, não acho que seja ninguém para dar dicas, mas eu acho que tem duas coisas que são muito importantes do meu ponto de vista. Uma é atitude, isso é principal, mas não só na comunicação e no trabalho, na vida em geral, atitude de que tu tens frente à vida, de ser curioso, ser proativo, ser disciplinado, ser organizado, eh, ser ambicioso no bom sentido, de querer melhorar, de querer ser melhor como profissional e como pessoa. Isso acho muito importante e ao final é num mundo tão competitivo e num mercado laborativo tão competitivo, acho que isso marca a diferença, a atitude das pessoas. E depois tens outra questão que já falei antes, que no nosso ramo especialmente, mas em todas as áreas da vida, acho que é muito importante, que é o networking e as relações pessoais que tu desenvolves e crias ao longo da tua vida. Eu sempre falo que é muito importante conhecer pessoas, uma pessoa de cada área da vida e que todas são importantes, porque cada um de nós tem uma área de especialização ou uma coisa que sabemos fazer muito bem. E na vida é muito importante conhecer uma pessoa de cada, porque tu não podes saber tudo, nem podes conseguir aprender a fazer tudo, então sempre vais precisar de ajuda. E então, contar com essa rede de pessoas que te ajudem e também na tua área específica, contar com essa rede de pessoas que te mostrem oportunidades de trabalho, que te mostrem as portas onde tu podes bater. Depois tu tens que abrir, mas ter essa oportunidade é muito importante. E, portanto, acho que é importante desenvolver as duas coisas. Ok. E tu achas que, por exemplo, uma pessoa que queira entrar para o mundo da comunicação, esteja a estudar, deve logo começar a entrar para o meio mesmo durante a faculdade ou durante os estudos? Sim, eu acho que é muito importante, especialmente na nossa área, adquirir uma experiência prática desde o início. Eu, por exemplo, quando estudei a minha carreira, obviamente é importante ir nas aulas e estudar e adquirir o conhecimento, mas é ainda mais importante adquirir a parte prática. E para fazer isso tens que fazer fora das aulas, fora da escola, fora da universidade, que é ir a qualquer empresa que tu queiras trabalhar no futuro e começar a aprender a ver o que as pessoas fazem, como trabalham, a tocar as ferramentas, a usar, a te enfrentar ao desafio de ter que sair na rua a filmar, a entrevistar as pessoas, a tomar fotos, a tomar vídeos, a ver o que aconteceu e ir ganhando experiência. O primeiro dia vai ser muito ruim o que tu faças, porque não é fácil, mas o segundo vai ser menos ruim. E o terceiro vai ser menos ruim. E quando tu fazes muitas vezes, ah, depois de várias semanas, meses, anos de experiência, tu começas a melhorar, melhorar, melhorar. Se tu consegues fazer isso 1 ano, 2 anos, 3 anos antes de te licenciar e sair no mercado laboral, já tens uma vantagem respeito ao resto das pessoas. Portanto, eu sempre acho que é muito importante essa parte prática e de adquirir experiência muito antes de tu te enfrentar ao mercado laboral. Para também depois saber como é que as coisas são verdadeiramente, porque uma pessoa que passa da faculdade para um meio profissional no espaço de 3, 4 meses, tem assim um impacto. Eu, por exemplo, falo na parte do direito, que é o que nós aprendemos na faculdade e depois é bastante diferente do que acontece na vida profissional. E, portanto, ter alguma vertente prática e profissional mesmo durante o curso, também depois percebe-se que quando se estuda uma certa matéria que as coisas na prática, na vida real, digamos assim, não acontecem tal e qual nos ensinam na faculdade. Totalmente, porque a teoria existe, é muito importante, tens que conhecer, mas depois a prática, o mundo real é o que vai te dar as ferramentas para tu subsistir e lidar com todos os desafios que a tua profissão tem, que são muitos no dia a dia. Portanto, só enfrentando-te a estes desafios
consigues aprender, cometer erros, porque é muito importante fazer erros, não que nós queramos, mas devemos cometer erros para aprender as lições e depois implementar e melhorar com tudo isso que estamos a aprender no dia a dia. Hoje em dia, há quem diga que é quase imperativo uma pessoa pública, um empresário ter, hum, hum, ou uma empresa que tenha redes sociais. Qual é que é o impacto hoje em dia, e depois também dependendo do setor em que atua, o impacto que a comunicação pode ter no desenvolvimento do negócio? Se é, por exemplo, no aperfeiçoamento do produto, se é para perceber qual é que é o mercado em que deve investir mais, qual é que é o público-alvo. Eu acho que é muito importante desenvolver e usar estas ferramentas para a comunicação em canais digitais, porque permitem, por um lado, entrar em contato com potenciais clientes, followers, fãs, como queiras falar, em qualquer parte do mundo. E isso é algo extraordinário que não acontecia muitos anos atrás. E depois, os meios digitais, a internet, as redes sociais têm uma coisa fantástica que permite medir os impactos das tuas ações, dos teus conteúdos, do que tu fazes no dia a dia. Isso também é muito interessante porque permite também ajudar na toma de decisões. Tu podes criar um conteúdo que tu achas que é extraordinário e depois não rende. Depois crias um conteúdo diferente e começa a render. Então tu, é muito de prova a erro, vais formando a tua estratégia do que achas que funciona para o público que está a seguir os teus canais. Depois tu tens a tua estratégia, mas ninguém tem a verdade e a certeza absoluta que isso vai funcionar. Porque as pessoas são dinâmicas, o mundo é dinâmico, os canais digitais mudam, a internet muda, o mundo evolui rapidamente e o que funciona hoje, talvez amanhã já não funciona. Portanto, tu tens que ser capaz de ser proativo à la hora de comunicar, mas ao mesmo tempo de te adaptar ao que está acontecendo no mundo e mudar se tens que mudar, ou melhorar, ou fazer o que tenhas que fazer para poder comunicar efetivamente. E que, como tu disseste há 20 anos, se calhar, uma empresa ter redes sociais era uma coisa que nem sequer se colocava em causa. E o que eu tenho visto também nos últimos anos depois também incluindo no meio desportivo, por exemplo, clubes de terceira, quarta divisão em Portugal que já têm redes sociais e que são bastante dinâmicos, coisas que há 10 anos nem no Facebook se calhar publicavam coisas e se calhar isso também acaba por puxar uma maior audiência para as pessoas virem para esses clubes, porque obviamente que esses clubes desses escalões precisam normalmente são clubes mais regionais, mais locais, precisam de uma maior adesão por parte dos habitantes locais dessa povoação, ou dessa localidade, dessa cidade, etc. E possa assim também puxar e apresentar o produto de estamos aqui a ganhar seguidores, somos aqui um clube de terceira, quarta liga, Uh, e portanto, se quiserem patrocinar esta equipa, temos aqui este público-alvo. Como é que tu olhas para isso? Para essa, às vezes até clubes mais amadores o fazem para uma forma de dinamizar, mas também possivelmente rentabilizar o próprio negócio. Sem dúvida, eu acho que uma das coisas fantásticas que tem o mundo da internet e as redes sociais é que são democráticas, no sentido que qualquer pessoa e qualquer empresa pode aceder a elas. E quando tu abres uma conta, ao final, jogas no mesmo meio que as outras pessoas. Logicamente, aqui é onde entra a marca, a história, a identidade das empresas. Mas qualquer clube, por exemplo, estavas a falar, pode fazer isso, pode iniciar. E, portanto, é uma ferramenta que seria uma pena não aproveitar, porque tem um potencial enorme, porque permite chegar a todos os lugares do mundo, encontrar fãs, seguidores em qualquer lugar do mundo e permite explicar a tua história. Mas também tens outro lado que acho que é importante, que não é simplesmente dizer, temos que estar nas redes sociais porque todo mundo faz, porque é obrigatório, porque... Não, tu tens que estar nas redes sociais se tu acreditas que vai acrescentar valor na tua marca, na tua empresa ou a ti como indivíduo. Porque também vemos exemplos cada vez mais de, sobretudo, pessoas individuais ou atletas, por exemplo, que decidem se afastar das redes sociais por
porque não querem se expor publicamente, porque querem manter a sua privacidade ou porque simplesmente estão fartos do abuso online, por exemplo, que é uma dos principais problemas. Mas é por isso que é importante, tu, se eres atleta ou eres empresa e queres usar as redes sociais, perfeito, mas tens que ter a vontade de usar e de ser proativo e de saber comunicar e que comunicar e quando comunicar. E é aí onde, se tu não sabes, precisas da ajuda de outras empresas, outros profissionais que te ajudem a gerir esse processo. Tem muitas pessoas que sabem, cada vez mais, mas tem muitas outras pessoas que não. Mas é importante saber por que precisas e para que precisas. Quando um empreendedor está a estudar em comunicação para implementar no seu negócio ou no seu futuro negócio, quais é que achas que são as temáticas ou os pontos que devem ser de maior valorização nesse estudo? Ou seja, no início, quando se está a estudar comunicação, quais é que são os pontos que deve ter mais atenção dentro da área da comunicação? Acho que o mais importante é fazer um pensamento de saber, uma análise de saber quem tu eres, o que queres explicar, a quem queres explicar, como queres explicar, quando queres explicar, responder uma série de perguntas, fazer esse análise prévio e a partir daqui começar a definir a estratégia que tu queres marcar. Porque começar com uma folha em branco e ir improvisando e hoje podemos fazer isso, hoje podemos fazer aquilo, não. Tudo passa por sentar, seja o fundador, seja a equipa diretiva, seja a equipa de comunicação e pensar, vamos nos sentar, vamos falar quem somos, qual é a nossa identidade, qual é a história que nós queremos passar, quais são as principais valores que nós queremos comunicar como empresa, como marca. E tudo isso começar a plasmar e a fazer esse brainstorming e começar a pensar, ok, que ações nós como empresa podemos fazer para contar essas histórias e como podemos fazer para chegar a esse público-alvo em diferentes lugares ou países onde queremos chegar. E tudo isso passa por ser organizado, por falar e comunicar internamente, para depois conseguir comunicar externamente. Ok. E dentro dessa reunião entre a equipa para perceber quais é que são os objetivos, como é que tu, enquanto diretor de uma equipa, quais é que são assim, os fatores mais importantes para liderar uma equipa criativa dentro da área da comunicação? Acho que dentro da área da comunicação e de qualquer outra área, acho que é muito importante contar com a colaboração da tua equipe, porque mesmo se tu eres o chefe ou o líder da equipe, tu não tens noção nem sabes tudo. Então é importante primeiro saber escutar a tua equipe, dar a liberdade para a tua equipe para comunicar e se expressar livremente, fomentar essa criatividade entre as pessoas, fomentar que as pessoas falem entre elas e quando tu juntas a várias mentes interessantes ao redor de uma mesa, falando e sacando temas e colocando desafios, essas pessoas conseguem unir pontos e comunicar e sacar ideias brilhantes. Então, não tens que ter medo de deixar falar as pessoas, incluso de que falem ideias que parecem absurdas sobre o papel, porque tudo isso ajuda a promover a criatividade. Então, dar essa liberdade que as pessoas sentam que podem falar livremente, sem julgamentos, que podem pensar fora da caixa, tudo isso vai trazer ideias brilhantes que depois talvez tens 10 e só usas uma ou duas, mas a possibilidade de ter essa criatividade na tua equipa, isso é fantástico. E depois tu, como líder de uma equipa, por exemplo, tu tens que saber, ok, isso é interessante, isso não é interessante. Ok, isso é interessante, como podemos moldear essa ideia e como podemos ativar para que possa se tornar um plano de ação na vida real, no mundo real. Então, tudo isso, o processo passa por o que estava a dizer, escutar muito a tua equipa, fomentar muito a comunicação e oferecer essa liberdade para as pessoas pensar, dar a sua opinião e deixar fluir a criatividade. E também a possibilidade de tu poderes delegar tarefas à tua equipa enquanto líder
para também promover essa criatividade e essa liberdade, porque era uma coisa que nós já tivemos outros convidados que falaram sobre isso, de que nas suas startups e nas suas empresas eles têm algum problema em conseguir delegar, porque a ideia é que quando alguém começa com uma empresa tem sempre uma ideia moldada da empresa e tem dificuldade em soltar, como nós já tivemos um convidado que chamou do bebê, ou seja, que é o seu bebê e que é difícil de soltar aquela ideia. E eu acho que é um dos problemas que os empreendedores têm hoje em dia, que é largar essa ideia perfeita do seu negócio e aceitar feedback até da própria equipa. E isso acaba por também ser um bom indício de liderança. Sem dúvida. Eu acho que as pessoas e os profissionais em geral, um dos grandes problemas, falando no mundo da empreendedoria, é precisamente esse. E acho que é uma habilidade muito interessante em saber delegar, porque nós achamos, olha, eu sou, por exemplo, o fundador e o criador desta empresa. Ninguém vai fazer o trabalho melhor que eu. Portanto, por que vou delegar? Mas isso é muito errado, porque ao final o teu dia tem 24 horas como o dia das outras pessoas e tem, por exemplo, uma série de prioridades que são mais importantes que outras. Portanto, tu aprender a saber, olha, tenho essa lista de 10 tarefas, eu não consigo fisicamente fazer tudo, vou ter que delegar no departamento de comunicação, no departamento de marketing, no departamento de atenção ao cliente, o que for. Cada profissional na sua área específica. Então, eu acho que também isso é um exercício e uma habilidade que os empreendedores e os fundadores e os CEOs e as pessoas que lideram as empresas também têm que aprender a desenvolver. E isso também é um signo de confiança na tua equipa. E os empregados, ou subordinados, chama como quiseres, eles também percebem isso. E eles também querem, as pessoas querem ter a confiança, saber que podem delegar responsabilidades neles e que eles vão ser capazes de lidar com essa pressão e com essa responsabilidade, porque também ajuda as pessoas a se sentir valorizadas, a crescer, a melhorar como profissionais. Então, todo mundo ganha. Mas partimos da base de que é uma, uma questão muito difícil e uma habilidade que as pessoas têm que aprender a desenvolver. E como é que tu achas qual é que é a forma de poder, de, de se conseguir desenvolver essa habilidade? É no terreno, ou seja, é na prática, voltamos àquilo que nós estávamos a falar há pouco, que é ganhar a experiência profissional para saber como é que as coisas funcionam. Sem dúvida, eu acho que é muito difícil e eu sinto também como profissional essa questão. Eu acho que o mais importante é acreditar na tua equipa e acreditar nas pessoas. Obviamente, pode ser que essa equipa, esse grupo de pessoas tenhas escolhido tu, ou talvez não, mas o mais importante como líder de uma equipa, como um treinador, tu tens um grupo de pessoas à tua disposição e tens que acreditar que elas vão fazer o seu trabalho como profissionais. E tu tens que ser capaz de saber que vais delegar responsabilidades e tarefas a elas e que elas vão entregar. Se não acontece, tu podes mudar ou podes fazer a questão que consideres mais de entrada. Tu tens que ter a madurez e a liderança de pensar que a tua equipa é fantástico, que tu acreditas 100% neles para fazer qualquer coisa. E isso também é uma habilidade de um líder, de um chefe, de saber olhar para a tua equipa e saber as pessoas, quais são as habilidades que eles têm, em que são melhores, em que são piores, e saber delegar as coisas certas e as tarefas certas para as pessoas certas. Não dar tudo para a mesma pessoa ou não pensar previamente se essa pessoa vai se sentir confortável, se vai sacar potencial das melhores habilidades que ela tem. Então, saber delegar é o mesmo que acontece no futebol. Não vais colocar um lateral direito de centroavante, porque não faz nenhum sentido. Então, como posso sacar o maior rendimento desse jogador? Ok, no lateral direito. Esse outro, centroavante. Esse outro, no centro do campo. Então, um chefe, o líder, tem um pouco essa mesma função de saber as habilidades que tem a minha equipa, como posso sacar o melhor potencial deles. E a partir daqui, no dia a dia, trabalhar nisso. E de que forma é que a comunicação e as redes sociais podem ser uma ferramenta
para os empresários, tanto a nível individual como a nível de pessoa coletiva, poderem tirar um maior rendimento, assim, uma maior exposição e também maior, sim, uma maior exposição a potenciais patrocinadores, a potenciais parceiros. Eu acho que, focando, por exemplo, no mundo esportivo, no mundo do futebol, que é o âmbito onde nós trabalhamos, acho que evoluiu enormemente em muitas áreas, e incluída a comunicação, incluída as redes sociais, se profissionalizou muito. E agora, tanto, por exemplo, os indivíduos, os atletas, os treinadores, já não são só atletas, agora já viraram marcas. São marcas que têm uma reputação pública, que têm uma responsabilidade pública e, portanto, que precisam de pessoas e de profissionais detrás para ajudar na gestão dessa marca, dessa responsabilidade, dessa reputação. Portanto, nós, o que podemos acrescentar valor é ajudar essas pessoas a gerir essa reputação, a saber o que comunicar, quando comunicar, quais são as histórias relevantes do jogador, do indivíduo, do clube, da empresa que merecem a pena ser contadas. Trabalhar isso de uma forma constante, no dia a dia, de uma forma profissional. Quando tu consigues trabalhar nessa ramo da comunicação ou das redes sociais com uma estratégia de forma profissional, com qualidade, com uma marca de qualidade, fazer durante muito tempo, tu terminas criando um perfil, desenvolvendo uma marca do atleta, da empresa, do clube, o que for. E depois isso ajuda aos indivíduos, aos atletas, por exemplo, a conseguir melhores contratos com os clubes de futebol, por exemplo, ou com as empresas. Por quê? Porque, sim, os clubes querem os jogadores para jogar a bola e que façam o melhor possível, mas tu podes ter um valor público muito mais alto que te permita conseguir um melhor contrato porque a tua imagem pública tem uma reputação melhor. Isso é bom para o clube, então todos ganham. Ou, o mais óbvio, tem marcas que têm uns valores que acham que podem ser alinhados com os valores ou a imagem que um jogador mostra e que querem se alinhar com isso e pagar a um jogador para sponsorizar qualquer tipo de empresa, por exemplo. Então, sim que é tangível que um trabalho continuado e profissional na área da comunicação ou nas redes sociais permite, no longo prazo, monetizar tanto para os atletas individuais como para as pessoas, para as empresas. Carlos, obrigado por teres vindo aqui ao nosso episódio. Queres deixar aqui alguma nota final para quem está a ver e ouvir? Obrigado pelo convite. Eu só diria que, falando propriamente da nossa área de especialização, de dizer que a comunicação, as relações públicas, a comunicação digital, como de importante é e como é importante é contar com profissionais que saibam como lidar com os desafios do dia a dia, com a gestão dessa imagem pública, dessa reputação pública no dia a dia. E, ao final, hoje em dia temos muitas ferramentas ao nosso alcance que podemos usar, mas ao fim das contas o que vai marcar a diferença são as pessoas e os profissionais que fazem uso dessas ferramentas, e ao final o limite é infinito. Então, só fomentar as empresas e os indivíduos que saber que cada área é importante, cada área da empresa, cada área da vida, e a comunicação é só uma área a mais que é importante cuidar, que é importante ter pessoas que trabalham nisso e que sabem gerir, e que ao final os benefícios são infinitos. Obrigado, Carlos, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Vamos deixar na descrição todos os links do Carlos e da Empower Sports para darem uma vista de olhos. E obrigado mais uma vez, espero que tenhas gostado. Foi um ótimo episódio aqui para conjugar o empreendedorismo com a comunicação. É uma temática que nós, por acaso, estávamos a falar em off. É uma temática que nós temos vindo a explorar mais, mas que eu, enquanto host, quero explorar mais, porque é uma área também que me interessa. E é isso. Obrigado mais uma vez e foi um ótimo episódio. Muito obrigado. Obrigado. Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto.
Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio.